E o assunto agora vai ser esporte. Gabriel Luterbach está aqui no estúdio para falar do sorteio da fase de grupos da Libertadores. E aí, Gabriel, a gente tem aí aquele grupo da morte na Libertadores? Me conta, bom dia. Bom dia, Bárbara, bom dia, pessoal de casa. Pois é, o grupo a Libertadores, que sempre é motivo de maior anseio dos times brasileiros, times sul-americanos, e a gente já teve o sorteio, então, dessa fase de grupos, que também é ali uma preocupação, né? Será que vou sair num grupo bom? Será que eu não vou sair num grupo mais fácil? De fato, respondendo sua pergunta, eu acho que o grupo mais difícil ficou o do Fluminense, o caminho mais fácil ficou o do Flamengo. E aí, esses times também vão estar disputando o Fla-Flu ali, mas tem um ponto positivo para o Fluminense e um ponto aí, vamos dizer, mais negativo para o Flamengo. A gente vai explicar tudo, mas antes, vamos colocar a arte aqui para o pessoal de casa entender quais são os grupos da Libertadores. Vamos lá, o primeiro grupo ficou Grupo A, Flamengo, Racing da Argentina, Alcás do Equador e Nublense do Chile. Grupo B, que tem outro brasileiro, Nacional do Uruguai, o Internacional, Metropolitanos e o Independente de Medellín. Grupo C, Palmeiras, Barcelona do Equador, Bolívar da Bolívia e Cerro Porteño. Grupo D, que é o grupo do Fluminense, River Plate da Argentina, The Strongest da Bolívia e Sporting Cristal do Peru. Grupo E, Independente Del Valle, Corinthians, Argentino Júnior e Liverpool. Aí o grupo G, que tem outra dupla brasileira, são os Atléticos. O Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, o Alianza Lima e o Libertad. Por parte, vamos começar falando sobre o grupo do Flamengo. O grupo tem ali Flamengo, Racing, Alcás e o Nublense. O Flamengo tem um algoz aí que vai enfrentar o Racing, né? Porque o Flamengo já foi eliminado pelo mesmo Racing em 2020. O Racing hoje é treinado pelo Fernando Gaga, aquele volante argentino que fez muito sucesso. Vocês vão lembrar do Paulo Guerreiro, centroavante, que jogou no Flamengo, Corinthians, Internacional, é o centroavante do Racing. Atualmente no Campeonato Argentino é o quarto colocado. No retrospecto geral entre essas equipes, foram 15 jogos, 5 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Ou seja, 5 vitórias do Flamengo, 5 derrotas e 5 empates. Ou seja, tudo igualzinho. A fase de grupos pode desempatar essa questão. Muito equilibrado. Então, o jogo mais difícil do Flamengo, que a gente pode prever, vai ser esse jogo contra o Racing. Os outros dois são integrantes que estão ineditamente disputando uma Libertadores. E aí fica um pouco mais fácil. O Alcás do Equador e o Nublense, que são times com pouca tradição. E o Flamengo vem agora realmente de uma boa fase, né? A questão de qualidade individual e coletiva nunca foi uma questão para o Flamengo, só que parecia que não tinha ainda engatado, né? Mas agora que já engatou, sem dúvida vai conseguir. O Alcás é o time que foi campeão do Equador na temporada passada e o Nublense foi o vice-colocado. Só que a questão é que o Nublense teve quase um desmanche total entre os jogadores. Então, pode o Flamengo ser beneficiado por causa disso. Mas eu vou chamar uma atenção porque vai ter jogo já da Libertadores na semana que vem. E aí vai ser entre a final do Campeonato Carioca, o primeiro jogo, meio de semana Libertadores, fim de semana o outro jogo da Libertadores. O outro jogo do Carioca, desculpa. O Flamengo vai viajar mais longe do que o Fluminense. O Fluminense vai enfrentar, no primeiro rodada, o Sporting Cristal do Peru, que é uma viagem um pouco mais tranquila, enquanto o Flamengo ele vai viajar pro Equador, que já é um jogo mais complicado, é uma viagem mais complicada. Então tem esse benefício aí pro lado do Fluminense. Estou falando aqui do Fluminense, então vamos já falar do grupo do Fluminense rapidamente? Vamos lá. River Plate dispensa comentários, né, Bárbara? É um time totalmente tradicional, um time multicampeão. Então, dispensa comentários. O The Strongest, o Fluminense vai jogar na altitude. Jogar na altitude, o Fluminense já tem bastante dificuldade, pega bastante. Tem outra questão também, que é um time já com um pouco mais de tradição. E o outro ali que a gente vai ver na arte é o Sporting Cristal, que é outro time que também tem tradição. O maior time do futebol peruano, a gente pode dizer assim. Um outro grupo que eu acho que já ficou mais fácil, e eu vou explicar depois o porquê, é o grupo do Internacional. O grupo Internacional aí deu um pouco mais de sorte. O Nacional não tem mais essa tradição que ele tinha antes. Né? Exatamente. O Metropolitanos é um time que tem pouca tradição, assim como o Independente Medellín, que já é um pouco mais tradicional, mas vamos dizer assim que o Internacional foi mais beneficiado, além do Flamengo. Só não pode acomodar, né? Porque nessa de achar que está num grupo mais tranquilo... Exato. Costuma não dar muito certo. Foi bom você ter pontuado isso, eu vou até pontuar mais uma coisa. Acho que o maior adversário do Internacional vai ser o próprio Internacional, porque ainda não manteve uma solidez nesse início de temporada, inclusive está eliminado da final do Campeonato Gaúcho.
A gente vai ali rapidamente também, o Corinthians já pegou um grupo mais difícil, assim como o Palmeiras, também achei o grupo do Palmeiras bem mais complicado, mas são dois times que têm bastante tradição, né? E por fim ali, o grupo G, que tem os dois Atléticos, acredito que eles vão brigar ali com o Libertad para poder passar de fase. Então, são esses times aí, os brasileiros. E agora, Bárbara, eu vou te explicar o porquê que eu acho que o Fluminense pegou o grupo da morte. É um levantamento feito pelo Opta, pegou a pontuação de todos esses times, de todos esses grupos, e na pontuação geral, o Fluminense é o time brasileiro que, juntando a pontuação do River Plate, da Strong e Sporting Cristal na história da Libertadores, é o time que pegou mais dificuldade. O segundo colocado é o Corinthians, que também ali a gente está vendo Independente Del Valle, que inclusive ganhou do Flamengo esse ano, na Recopa, Argentino Júnior, outro clube tradicional. E depois o Atlético Mineiro, que está nesse grupo dos Atléticos. Então, o que a gente explicou tudo... Essa é a ordem de dificuldade, assim, então Fluminense, Corinthians e Atlético. Exatamente. Então, isso explica todo esse contexto que a gente já falou. Quem mais vai sofrer com viagem, que é muito importante também, porque a gente está falando de um continente daqui da América que é enorme, né? Então, os times vão viajar bastante também. E aí entra a questão que eu falei. Quem mais vai viajar? Internacional. Pegou um grupo mais fácil, mas vai viajar. Porque essas viagens para Venezuela e para Colômbia são mais distantes. A gente está falando do Internacional, que está lá no Rio Grande do Sul, né? Então vai viajar bastante. O segundo colocado é justamente o Flamengo, que já pega uma viagem bem complicada já na primeira rodada. E sempre o Flamengo pega o Equador, né? Sempre. E em relação ao internacional, então, mais um obstáculo, né? Além do próprio time ter ali que se estabilizar, tem essa questão do pé na estrada, que vai ter que, né? Pé na estrada, obviamente, entre aspas, vai ter que viajar pra caramba e isso não é fácil. Exatamente. Antes de finalizar, vamos mostrar rapidamente o grupo da Sul-Americana, porque tem também mineiro, né? O América Mineiro que não deu muita sorte, vamos falar bem a verdade, né? Ali o grupo da Sul-Americana, a gente pode falar que o Santos deu um pouquinho mais de sorte, pegou... o Bragantino deu um pouquinho mais de sorte, pegou ali o Estudiantes, o Oriente Petroleiro e o Taquari. Agora, o grupo do América Mineiro realmente é um grupo mais difícil, pegou o Peñarol do Uruguai, Defensa e Justiça da Argentina e o Milionários da Colômbia, grupo F. É um grupo que parece até Copa Libertadores, né? Parece, então, eu ia perguntar, a gente tá ali na Sul-Americana? Exatamente, é um grupo realmente um pouco mais difícil aí pro América Mineiro. Então, o América Mineiro vai ter que lutar bastante para poder prosseguir de fase na Sul-Americana. Então, esses foram os sorteios do grupo da Libertadores e também da Sul-Americana. Em relação aos times brasileiros aí que estão disputando campeonatos diferentes de forma simultânea, realmente tem que ter os técnicos, a equipe técnica de uma forma geral, não vai poder dar bobeira, tem que ter essa visão macro, né? Não pode só focar ali no estadual ou na Libertadores, não. Tem que ter essa visão a longo prazo para não dar bobeira, né, Gabriel? Exatamente, Bárbara. E a final vai ser no Maracanã, aqui no Brasil, então mais um motivo a mais para esses times irem com tudo, jogando em casa, né? A gente pode falar que, independente se é do estado de São Paulo, do Rio Grande do Sul, vai jogar no Brasil, então vai estar jogando em casa. Aí já é mais especial ainda, né? Exatamente. Obrigada, viu, Gabriel? Nada, Bárbara.